Porque assim, Tá. não basta só tirar a doença do corpo. Se a pessoa continua exposta à origem da doença, o que acontece? A doença volta. Tá. Então não é só fazer a terapia, vai Não ter que é- mudar o ambiente onde ela vive também, é Precisa isso? ter um cuidado ali, que é usar uma peça metálica ali, que daqui a pouquinho eu vou abordar. Aham. Então assim, mas daí essa é a origem. Então isso, a doença chega no organismo. Mas Tá. o que é a doença? Daí volta aquela pergunta que você fez. O que é o câncer, né? Para nós, câncer é um agente. Então, quando a pessoa começa esse processo de exposição a essa vibração que vem do subsolo, vai surgir no organismo dela o que a gente chama de agente, que é uma coisinha, pessoal, que fica próxima à região do coração e do baço. Daí, conforme está exposto ali, ele vai se fortalecendo, vai começar a causar disfunções no organismo, que no primeiro momento passam imperceptíveis. Mas quando chega ali por volta de 1 ano, começa a causar uma indisposição normal, a pessoa começa a se sentir muito cansada, a pessoa começa a acordar mais cansada que foi dormir, a pessoa começa a sentir dores pelo corpo. Então ali é quando a pessoa começa a sentir de fato os primeiros sinais do agente já trabalhando negativamente no seu organismo. E é normalmente quando a pessoa procura um médico pela primeira vez, ela vai lá no médico e fala, eu tô com isso, aquilo, o médico vai lá, faz um monte de exame, Exames, daí vem o resultado, você não tem nada. Deve ser o estresse, deve ser isso, aquilo, melhor alimentação, toma esse remédio para dormir aqui e tal. E ok, só que os sintomas continuam agravando. Daí no caso do ser humano, quando ele completa 2 anos de exposição rotineira a isso, o agente vai ter a força suficiente para se manifestar. E aí ele vai aparecer normalmente na primeira vez, na forma que a gente conhece, que é tumor, ferido, ou disfunção do órgão, normalmente na parte mais frágil, mais sensível do organismo. Né? Então eu costumo usar o exemplo do fumante, que é o mais ilustrativo. Né? Então qual que é a parte mais frágil do fumante? É o pulmão. O pulmão. Então quando a gente tem a força suficiente para se manifestar, ali que ele encontra menos resistência, então ali que ele aparece pela primeira vez, né? Nas formas clássicas. E lógico, ele não para por ali. Ali é a primeira manifestação. Tanto que no câncer uma coisa que é muito comum é metástase, que é o quê? É quando começa a aparecer em outros órgãos. Então para nós não existe a doença começou na próstata e foi para a coluna. Começou na mama e foi para o cérebro. Para nós o agente apareceu na próstata, do agente para a coluna, do agente para todos esses outros locais. Então, mesmo se uma pessoa tiver uma metástase, fazendo esse tratamento, ela, como é só, você falou que, né, que Exato. Então tem como... Sim, exato. Esse que é o grande lance. Então as pessoas, mas o câncer é um conjunto de mais de 100 tipos de doença. Como vocês conseguem tratar com um procedimento só? Isso que... Porque é exatamente o mesmo processo para todo. O que a gente faz? Aquilo eu falei da captação de energia natural. Então, um metal em forma de ferradura que a gente põe no ombro, um redondo que parece um medalhão, a gente põe na mão. Fica 20 minutos, isso é uma sessão que está captando essa energia. Daí o que acontece? Ele tira a vitalidade do agente, permitindo que o corpo volte a funcionar, e o próprio corpo começa a fazer o quê? O que naturalmente já deveria estar fazendo, que é o quê? Expulsar o que não deveria estar lá dentro. Porque quando tem um corpo estranho dentro do nosso organismo bota para fora. Por quê? Porque ele é assim, essa programação do nosso corpo. Só que o que acontece? Qual que é o gatilho para aparecer o tumor pra gente? Então eu falei que quando a pessoa começa a se expor, surge o agente começa a trabalhar negativamente o organismo, certo? Então, para nós, primeiro, a doença não é o câncer, é o agente, e o agente ataca o corpo todo. Então, para nós, câncer, a manifestação não é única, o tumor não é a única manifestação, o corpo todo está sendo minado. Então, o agente está atrapalhando o sistema respiratório, então o corpo não está conseguindo absorver o oxigênio da maneira correta, isso quer dizer, começa a gerar defasagens para o organismo e começa a gerar aquele cansaço que eu falei, aquela indisposição. Por quê? Porque o corpo não está trabalhando direito. A alimentação que vai para o nosso estômago, ela não está sendo absorvida também adequadamente. Daí começa a gerar uma anemia, também cansaço, e começa a gerar tudo. Então o agente está atrapalhando todo o organismo. E uma das coisas que ele está atrapalhando essas disfunções é o quê? O corpo humano está gerando células malignas o tempo todo. Tá? O que é uma célula maligna? Assim, de uma forma muito simples, é o quê? Uma célula que parou de funcionar. Então era considerada maligna. E só automaticamente o corpo falou, opa, parou de funcionar, não faz bem, tchau. Tchau. Então o sistema imunológico vai lá e tchau. Só que o que acontece? Da mesma forma que o agente está trabalhando no sistema respiratório digestivo, ele está trabalhando aqui o imunológico. Então o corpo começa a perder a habilidade de eliminar a célula maligna. Daí o que acontece? A célula maligna começa a crescer. Ela cresce, ela se divide. Cresce, vai se divide. E junta novas, e daí acontece o quê? A formação tumoral. Que é o que hoje se entende como câncer. Então, para nós, o gatilho para isso é o quê? É a ação do agente. Então, no nosso entendimento, não adianta nada, ou muito pouco, você querer tirar só o tumor.
que você está tirando só a reação do organismo. A fonte da doença está lá. Então o que acontece? Quando a gente vai fazer a terapia, a gente tira a vitalidade do agente. Por quê? Quando você tira, o corpo volta a funcionar. Daí quando o corpo começa a recuperar a função, ele fala, opa, aquela célula não devia estar ali não. O que eu vou fazer? Vou eliminar. E daí, se tem uma massa tumoral, ele começa a dilapidar. E daí, lógico, dependendo onde esse tumor está localizado dentro do organismo, o corpo vai agir de uma forma diferente. Então, se esse tumor está numa parte muito interna, provavelmente vai sair pela corrente sanguínea. E vai dilapidando, célula a célula, vai saindo pela corrente sanguínea. Se é muito externo, às vezes pode abrir uma ferida e sair literalmente, esse tumor se desmanchar. A gente teve um caso, a gente fala assim porque tantas vezes, é que as pessoas não têm noção, que para as pessoas é uma novidade, mas isso é uma realidade nossa, do dia a dia. Então a gente vê na casa de 100, eu já vi perto de 1000 pessoas com diagnóstico médio de câncer fazendo o método Kovacic. Então eu já vi muita coisa acontecer. Então eu tenho um paciente, um assistido aqui que é atendido na própria sede da MK ali na Santa Cruz, em São Paulo, que ele estava com câncer no pulmão, isso faz uns 6 meses atrás, e ele estava fazendo terapia, estava melhor, então depois eu vou falar dos possíveis resultados, mas enfim, estava melhorando todos os possíveis resultados, até que um dia ele estava feliz lá, foi sair com a esposa, foi num restaurante. Estava lá comendo com a esposa e tal, de repente começou a tossir, tossiu, saiu como se fosse uma bola preta, um negócio estranho preto. Em vez de ele jogar fora, ele, deixa eu ver aqui, ele pegou, depois mandou para análise, quando ele foi ver, era o tumor dele. Ele tossiu expeliu o tumor dele.